Olá, professor Adalberto Dantas. Por que é que o presidente da República insiste tanto no voto de papel auditável? Nós já gravamos um vídeo mostrando que o voto a papel ele é muito antigo na política brasileira. Vamos começar na Primeira República, logo depois de 1889, as primeiras eleições. Esse voto deu margem a grandes fraudes, pelo simples fato de que os coronéis da época, normalmente, naquele período, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, eles tinham uma pressão muito grande sobre a população, mesmo a população mais letrada, e principalmente sobre aquela população que habitava nas suas fazendas ou naquelas cidades próximas às fazendas. E eu aí posso me referir, por exemplo, ao estado de São Paulo e ao estado do Rio de Janeiro, que foi grande produtor de café no início do século XX, e apesar das crises que também começaram a estourar no início do século XX, a crise do café, né? E aí esses latifundiários tinham um poder de pressão muito grande sobre os seus trabalhadores. E eram eles que, os chamados pistolões, que arrumavam emprego para os seus compadrios. Arrumavam emprego nos cartórios, nas assembleias, nas câmaras municipais, no poder judiciário. Eles nomeavam juízes. O poder desses fazendeiros era muito grande. Até 1930, quando Getúlio faz a revolução junto com os tenentes, né? Aquele movimento tenentista que aconteceu no Brasil, e aí Getúlio muda a percepção do seu mundo da época, e através de atividades ligadas mais ao capitalismo industrial, que isso tem cessa um pouco, até porque quando o Getúlio assume, logo depois, passados os 4 primeiros anos, ele assume como um ditador. Antes era ainda um governo provisório, né? Depois ele vai para um governo mais... ele assume como ditador e fica de 30 a 45. Durante todo esse período, o eixo do poder modifica, embora não fosse muito modificado, mas Getúlio queria colocar o Brasil no capitalismo industrial e não mais no capitalismo comercial, como estava acontecendo. E aí ele teve que modernizar a máquina do Estado. E, assim sendo, ele teve que ir para cima, digamos assim, dos que continuavam querendo viver no capitalismo comercial, tendo o café como centro dinâmico da economia. Getúlio transfere esse centro dinâmico da economia para o centro, para a indústria. E aí tem vários vídeos que mostram isso, os livros de história econômica do Brasil, para os mais avançados, mesmo para o segundo grau, mostram como é que se deu essa passagem do capitalismo comercial, com base no café, para o capitalismo industrial, com base na produção industrial, né? Então, nesse período, até Getúlio, a corrupção foi muito grande. A força dos senhores do café em cima dos seus trabalhadores na hora de votar era muito grande. Havia urnas eram roubadas, urnas eram
adulterada, e muitas vezes adulterada na frente das autoridades que fiscalizavam o pleito, né? Então isso foi um escândalo. O voto era de papel. E isso foi até agora, recentemente, quando foi há 25 anos atrás, quando tem as urnas eletrônicas. A partir do uso das urnas eletrônicas, não resta dúvida de que houve mais lisura no voto, informatizado. Não tem, apesar de ser informatizado, não tem ligação com a internet, porque ela é na luz elétrica, né? É em tomada, não é via internet, não é pelo o sistema de comunicação via internet. Então, até agora nunca houve uma reclamação. Então, por que ele insiste isso? Esse final de semana, em Presidente Prudente, em Brasília, houve movimentos, as passeatas, né, em favor do presidente da República e pelo retorno do voto impresso e auditável. Muito bem. Vamos recordar que o atual presidente ele foi eleito vereador, né, pelo voto antigo, mas ele participou de outras eleições de 25 anos para cá com a urna eletrônica, e ele foi eleito em todas. Para presidente da República, ele foi eleito em todas. Ele disse que ele ganharia no primeiro turno, mas ele não tem prova. Ele disse que o Aécio ganharia da Dilma se a urna não fosse fraudada. Houve auditoria na urna eletrônica, nas urnas eletrônicas, e depois o próprio Aécio Neves, do PSDB, declarou que a Dilma ganhou. Então, isso desmente o atual presidente da República. Agora, por que ele insiste? Bom, o governo dele, se nós considerarmos 2019, 20 e mais da metade de 2021, foi um governo que, primeiro, se espelhou muito nos Estados Unidos, no Trump. Né? Tanto é que logo depois das eleições, ele, os filhos e mais uma comitiva viajou para os Estados Unidos. E lá ele fez continência para a bandeira americana. Lá os filhos deles, mais o Sérgio Moro, visitaram a CIA, a Central, né, de Inteligência dos Estados Unidos. Então, ele tem uma devoção muito grande pelos Estados Unidos, principalmente pelo governo Trump, mais pelo governo do Trump do que pela nação Estados Unidos. Agora, com o presidente eleito dos Estados Unidos, Biden, as coisas não ficaram muito boas para o lado do presidente da República. Ele diz, numa live, ali no Cercadinho, aliás, que as eleições dos Estados Unidos foram fraudadas. Como é que ele sabe disso? Como que ele soube disso? Baseado em que ele falou? É claro que isso chegou aos ouvidos do presidente dos Estados Unidos através do seu serviço de informação e também através da embaixada americana aqui no Brasil. Mas desde que ele assumiu, ele, algumas vezes logo no primeiro ano, ele já falou sobre as urnas eletrônicas. Mas na medida em que veio a pandemia, que veio o negacionismo, e que as mortes foram se acelerando, e troca de quatro ministros da saúde, não se tinha uma política de vacinação em massa, problemas
em compras de vacina, privilegiando uma empresa que tinha uma pseudo-representação aqui no Brasil e que é fruto de investigação da CPI, né? Uma política econômica feita pelo neoliberal, desestatizantes, que já pensou até em privatizar o SUS. Isso também foi da cabeça do Ricardo de Barros, que, embora fosse ministro da Saúde, negava o SUS, também era um negacionista, está implicado aí com outras situações. Ele constantemente ataca o Supremo, porque o Supremo diz, além do poder executivo federal, os prefeitos e os governadores de estados também podem gerenciar a pandemia. Isso desagradou. Então, grande parte dos familiares que perderam parentes hoje não votam no atual presidente se ele for para uma outra candidatura em 2022, se ele for para outra eleição. As queimadas na Amazônia, isso desestabilizou o governo dele devido a um ministro totalmente irresponsável, com acusações de privilegiar determinados fazendeiros ou exploradores de madeira lá na região da Amazonas. Ministro das Relações Exteriores atacando a segunda potência mundial, tanto econômica como militar, a China. Ministro da Educação atacando a China. Filhos do presidente, de novo, cutucando o tigre com vara curta, a China. E assim, foi um governo atabalhoado. E aí o que acontece? O Lula tem os seus processos interrompidos, a ilegalidade nos processos do Lula, o Lula começa a crescer. E aí o presidente entra em parafuso. Por quê? Porque o Lula, segundo as pesquisas, ganha em todos os cenários. E é por causa disso que alguns estão buscando uma terceira via. E é nesse momento que a preocupação do presidente com as urnas fica exacerbada. E a questão é, por que voltar ao voto impresso? Não acha esquisito isso? Será que por trás disso não está aquela história de que o voto impresso é mais fácil de ser fraudado? E se é mais fácil de ser fraudado, quem é que pode ser apontado como fraudador desses votos? Aquele que está com medo de perder para o seu oponente. Jair Bolsonaro versus Lula. Jair Bolsonaro está preocupado com a ascensão do Lula. Agora, a ascensão do Lula está se dando muito mais pelos erros do governo. O povo já experimentou o voto no Alckmin, no Aécio Neves, no Zé Serra. Então, veja bem, o que está acontecendo é muito mais um temor de ser derrotado nas urnas do que se o voto é eletrônico ou se é manual, em papel, auditável. Agora imagina só
esses votos auditáveis lá nas regiões longínquas do Amazonas, do Nordeste, no extremo sul do país. Vai ser necessário recompor todo um exército de mesários, de transporte de urna, toda uma logística muito maior do que as urnas eletrônicas. Então pense bem, qual o verdadeiro motivo de estar colocando tanto esforço para o retorno do voto a papel? Nem sei se é auditável. Pela tradição do voto a papel, muitas vezes não dá para ser auditável. Encontrava urnas no meio da rua em determinadas cidades. Encontrava urna carregando pelo opositor, carregava urna que achava que naquele distrito eleitoral haveria uma mudança de voto que não atendia os anseios de determinado partido e aquela urna era sequestrada. Houve muito isso. Então, esse discurso é o que a gente chama de discurso ideológico, entendendo que ideologia é um falso discurso que tem como por objetivo esconder a realidade. Então, para mascarar a realidade, eu faço um discurso de que as urnas eletrônicas não merecem confiança. E agora tem aí um manifesto de todos os ex-presidentes do Superior Tribunal Eleitoral que vieram desde a introdução da urna eletrônica. Fizeram um manifesto atestando a segurança e dando uma interrogação de que por que será que querem a mudança de uma urna que está sendo modelo para o mundo. Tem estado nos Estados Unidos que adotou a urna eletrônica. Tem local da França que tem a urna eletrônica. É mentira dizer que só são os países subdesenvolvidos, etc. Não é verdade isso. Hoje, o primeiro mundo está de olho nas urnas eletrônicas. Cada vez que tem uma eleição no Brasil com as urnas eletrônicas, estiveram presentes aqui pessoas da Organização das Nações Unidas, da Comunidade Europeia, mesmo dos Estados Unidos, para observar o funcionamento das urnas eletrônicas. Nunca ninguém, nenhum político, contestou as urnas eletrônicas. Mesmo aqueles que perderam a eleição, como foi o caso do Aécio Neves, que pediu recontagem, foi feita a recontagem e ele terminou sendo convencido de que a urna eletrônica é segura. Depois ele foi eleito senador por essa urna, o Aécio Neves. Então, meu amigo, se você gostou desse vídeo, compartilhe, nos ajude a divulgar o nosso canal. Obrigado.